Hoje é um dia de comemoração. Triunfamos sobre a vilania e a opressão, e demos à nossa aliança, e à galáxia além dela, uma chance de respirar e comemorar pelo progresso no caminho para a recuperação de nossa liberdade, retomando-a de um império que a roubou de nós. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje eu tô aqui para falar do Marcas da Guerra. Star Wars Marcas da Guerra. Marcas da Guerra, ele é o livro número 1 da trilogia Aftermath. A trilogia Aftermath faz parte do novo canon, e ela foi escrita pelo Chuck Wendig, lançada no Brasil pela editora Aleph. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, foram lançados os 2 primeiros livros, lá fora já foi lançado o terceiro e final. A trilogia Aftermath, ela conta a história do universo Star Wars após o Retorno de Jedi, após o fim da trilogia clássica, a história do Império e da Nova República se confrontando. Recentemente eu fiz a resenha do Novo Amanhecer, e o que eu posso dizer é que esse livro é muito superior àquele. Aquele, ele tem, apesar dele ter personagens muito bons, a história ela não tenta avançar muito, porque ele está usando personagens que são de uma outra série, que no caso do Novo Amanhecer ele está usando personagens do Star Wars Rebels. Então ele não quer explorar tanto os personagens que eles seriam explorados na série. Nesse aqui, ele traz personagens novos que podem ser totalmente explorados. Primeiro que esse livro tem um formato bem interessante. Ele passa por múltiplos pontos de vista, e não só isso, ele tem interlúdios, que são microcapítulos, só com uma pequena história de um personagem que só aparece aquela vez. E é muito legal. Tem uma hora que é o Han Solo, tem outra hora que são outros personagens que nós não conhecemos, são novos, mas ele sempre explora uma história de alguém nesse universo que ainda está no enfrentamento entre o Império e a Nova República. Mas após a destruição da Segunda Estrela da Morte e após a morte do Imperador e do Darth Vader. Os principais personagens desse livro, eles são um grupo que acaba se juntando por causa das circunstâncias em um planeta que está à beira da franca revolta. É um planeta que é dominado pelos Imperiais e ele está prestes a se revoltar contra os Imperiais. Então os Imperiais eles estão fazendo uma retirada estratégica do planeta e ao mesmo tempo os personagens estão fazendo o que lhes interessa lá. Nós temos a Norra, que ela é uma pilota da Aliança Rebelde, que agora é a Nova República. Ela e o filho dela, o Temin, são dois dos personagens principais da história. O Temin foi deixado o planeta é o planeta natal da Norra, e o Temin ficou no planeta enquanto ela ia lutar na guerra contra o Império. A Norra retorna para o filho dela, mas na verdade, a princípio, por causa de uma missão, mas acaba se reencontrando com o filho, e o filho dela é aquele garoto esperto que manja de robóticas, tecnologia e etc. E ele se transformou num vendedor do mercado negro dentro do planeta, apesar de ser só um adolescente. Outros personagens que tem são a Jazz, acho que é Jazz. Ela é uma Zabrakiana. As Zabrakianas são a raça do Darth Maul. Aqueles caras têm aquela coroa de chifres, de chifrinhos bem pequenos. A Jazz ela é uma caçadora de recompensas, uma das melhores personagens. E um outro personagem é o Sinjir. O Sinjir, ele é um oficial imperial desertor que acaba indo parar nesse planeta. Ele estava servindo em Endor quando houve a luta contra os Ewoks. Ele também é um personagem desse grupo principal. Ele acaba desertando do Império e ele, lógico que não quer entrar em contato novamente porque o Império executaria ele como desertor. Os principais oponentes desse grupo, que seria o nosso grupo de rebeldes, são a Rey Sloane, novamente. Ela aparece aqui depois de ter aparecido no Novo Amanhecer. Rey Sloane, ela é capitã imperial de um destroyer. E um grupo de outros imperiais, assim, meio irrelevantes. Talvez o mais relevante seja o Pendion. Pendion, ele é um Moff. Ele é o nosso vilão caricato dessa história. Ele é aquele vilão que é cruel, violento, etc. Enquanto a Rey seria a pessoa mais equilibrada. Novamente, né? É mais ou menos que nem no Novo Amanhecer a dinâmica da Rey com o Vision. Dessa vez é novamente a Rey, só que agora com o Pendion. Mas nesse livro, Chuck Wendig mostra um total domínio sobre a narrativa e a história. Ele se passa rápido, não é de maneira forçada, tem personagens interessantes, a história é boa, a história... É difícil contar muita coisa sem dar uns spoilers fortes, assim, eu acho. Ela leva um caminho interessante e tem uma semi-revelação no fim que me deixou bastante interessado no resto da história. Eu gostei bastante do livro, eu tô no hype de Star Wars atualmente, eu sei disso, e eu sou parcial por causa disso também. Mas
O Marcas da Guerra foi um livro que me divertiu bastante. Eu gostei dessa guinada de não mostrar os personagens principais, não ser mais uma história do Luke, da Leia e do Han Solo, que não dá pra explorar tão bem isso, porque a linha principal ela tá no cinema, né? E aí nem explorar o passado de personagens como Rey, enfim, personagens da trilogia nova. Então eles não tem como explorar esses personagens sem estragar, dar alguns spoilers a respeito deles. Eles focam em grupos totalmente novos, em personagens totalmente novos. Pá, eu falei o que eu podia da história, deixa eu falar dos personagens então, que é um ponto alto aqui. Personagens, a ordem dos meus personagens prediletos. Senhor Osudo. Senhor Osudo é um droid do Temin. Depois o Sinjar, depois a Jaz, depois o Temin, depois a Norra, aí depois os outros. Assim, a Rey, eu também gosto da Rey, só que a Rey Sloane, que é a vilã, mas ela não... Ela aparece de forma bem intermitente e a história dela se trata mais dela controlando outros imperiais poderosos para eles não fazerem merda. Mas os personagens em si são muito bons. O Senhor Osudo, ele é um personagem... Eu acho que ele é um reminiscente de um robô que, se eu não me engano, chamava HK-47, ele era um robô de um jogo chamado The Knights of the Old Republic. Se você não conhece, esse é o melhor jogo de videogame sobre Star Wars. Knights of the Old Republic é um RPG criado pelo BioWare. Antes da Disney comprar, ele era canon, era uma história oficial, e ele se passa 4.000 anos antes da trilogia original do Star Wars. E ele tem um robô chamado HK-47, que ele tem uma programação violenta e divertida ao mesmo tempo. O Senhor Osudo, ele é um personagem que eu acho reminiscente desse robô. Ele é um droid de combate da Federação de Comércio. Sabe aqueles droids bem ruinzinhos? Só que uma versão amplificada, cheia de programas sofisticados e armas violentas. Então todo mundo subestima ele, mas ele é extremamente violento. E ele tem umas frases muito engraçadas, porque ele foi programado por uma criança, que é o Temin. Um outro personagem é o Sinjar. O arco de história dele eu acho muito bom. Ele como desertor do Império. Puta, e ele tem uma revelação que é, no final, eu não quero falar porque é spoiler, mas ela é muito boa e eu gostei deles terem... Eles podiam ter colocado essa revelação no começo para causar impacto. A maior parte dos livros usaria essa revelação no começo. Só que eles fazem ela no final. E de uma maneira orgânica, assim, interessante. É uma coisa, assim, pessoal a respeito dele, sabe? É uma revelação que é interessante, não é uma coisa, assim, chocante, mas foi feita de uma maneira muito honesta, assim. Eu acho muito natural. Foi super natural. E eu acho que isso ganha muitos pontos. Os outros personagens também são muito bons, o Temin mesmo, que é Juventude Rebelde. Ele é uma versão violenta e eu acho mais interessante do que o Anakin, na verdade. Eu acho que ele é totalmente baseado no Anakin, na Ameaça Fantasma, mas sem ser chatinho, assim. Ele não é um garoto reclamão, ele é só um pouco rebelde porque o pai dele foi assassinado e a mãe dele largou ele pra ir lutar na guerra. Que é uma situação bem fácil de você se identificar, de você se sentir mal pelo personagem. Tem também outros grupos de vilões, tem, eu acho que é Surat Noat, que é uma espécie de chefe do crime local, como se fosse um Hutt, só que ele não é claramente um Hutt, ele é Sulustano. O Sulustano é uma outra raça, é aquela raça com um cabeção que tem um negócio que parece umas guelras na lateral da boca, umas bochechas assim que caem. Vou pôr a imagem aí. Ele é uma ameaça dentro do planeta. Acontece muita coisa nesse livro. É engraçado que esse ano eu li Jardins da Lua e esse livro me lembra uma versão ficção científica de Jardins da Lua. Jardins da Lua é melhor escrito, é difícil competir com ele, na verdade, né? Mas esse livro é muito bom e ele usa uma fórmula parecida de mudar muitos personagens e sempre te deixar de cabelo em pé, assim, para você ficar esperto com o que está acontecendo. E eu gosto disso. Então, vamos para a narrativa. Como eu disse, a narrativa é rápida. Ela quer sempre te deixar alerta. É um linguajar fácil que é utilizado. Tem bastante ação. O ritmo é acelerado. Tem muitas coisas acontecendo. Tem muitos personagens sempre. Então, quando esses personagens aparecem, tem que ser importante a cena. Então, eu gosto que é um livro que não parece que eu estou perdendo tempo quando eu estou lendo ele. Às vezes tem uns livros que eu estou lendo, parece que eu estou perdendo tempo. E esse livro eu não tive esse sentimento ao longo do livro inteiro. E considerações finais? É aquela, se você é fã de Star Wars, com certeza leia. Esse livro é excelente para fã de Star Wars. Você vai gostar bastante. Como eu disse, se for para consumir coisas que não sejam os filmes, outras coisas de Star Wars,
consuma os livros, eles valem a pena. Se você não é fã de Star Wars, esse livro também é legal ainda. Você vai perder muita coisa, porque talvez te falte informações básicas que vêm do universo Star Wars, vêm dos filmes. Mas é um livro muito bom por si só. Se ele não fosse um livro de Star Wars, ainda seria um livro divertido, ainda seria um livro legal. Essa foi a minha resenha de hoje, essa foi a minha dica. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.